Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa segunda aula e nós vamos abordar dois assuntos. Um deles é o emprego do pronome átomo, emprego do pronome oblíquo átomo, certo? Então é o seguinte, o emprego do pronome oblíquo átomo, ele se dá na próclise, na mesóclise e na ênclise. Porém, antes que nós comecemos a tratar desse assunto, eu gostaria de falar um pouco sobre o preconceito linguístico, ok? Por que isso? Porque nós temos uma maneira da língua padrão, que é aquela que nós escrevemos, é aquela que está nos manuais, é aquela que está nas gramáticas, e nós temos uma maneira de falar diferente, muitas vezes, da maneira que nós escrevemos. Então eu sinto necessidade de dar algumas explicações sobre o assunto. Por que isso? Muitas vezes na sala de aula, o coleguinha, ele não fala da mesma maneira que outros. E aí as pessoas começam a interpretar, dizer o que é certo, o que é errado. Então, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero esclarecer alguns pontos sobre o preconceito linguístico, tá certo? E depois a gente retoma o assunto do emprego dos pronomes, ok? Então vamos lá. O preconceito linguístico. Se você já riu do seu colega por causa do jeito que ele fala, você, de alguma forma, já cometeu aí um preconceito linguístico. O preconceito linguístico, você acha que o outro fala de uma maneira errada e que você fala da maneira certa. Que a sua maneira, a sua cultura falar é melhor do que a cultura do falar do outro. Quando isso acontece, se você já passou por isso, então você já passou pelo preconceito linguístico. E aí eu quero esclarecer algo interessante e dizer para você que a língua é poder. Que a língua é um mecanismo de poder, de dominação e de opressão. Veja bem, todo preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social. Você tem que entender. Você, quando comete o preconceito linguístico, muitas vezes está trazendo uma forma de pensar de décadas atrás, lá muito atrás, mas que você não se dá conta pelo fato de que isso já está nos dias de hoje naturalizado. As pessoas já estão tão acostumadas a cometer esses atos de preconceito linguísticos que acabaram naturalizando os preconceitos linguísticos. Elas não se dão conta que essa língua, na verdade, é um mecanismo de poder. Então você pode levar a intenção nessa sua fala, nesse seu jeito superior de dizer as coisas. Você pode estar levando a intenção de oprimir o falar do outro, ou de oprimir a cultura do outro, quem sabe oprimir os valores morais e sociais do outro. Veja como a maneira de se falar e de se pensar pode influenciar de uma maneira tão generalística como essa que eu estou esclarecendo para vocês. Então a língua ela pode ter a intenção de desvalorizar o capital cultural do outro, do seu colega. Você imagina então, porque você fala, digamos, o mais correto, então por isso você é superior ao outro. Veja que a maneira de falar
é que está ditando as regras de superioridade. Então eu quero esclarecer que não existe, e aí você grave isso, decore, grave, ouça várias vezes isso aqui, essa aula. Eu quero dizer para você que não existe um falar certo ou um falar errado. Como é que é, Leandro? Não existe um jeito certo de falar e um jeito errado? Não, não existe. E olha que eu estou falando da oralidade, do falar, tá certo? Eu não estou falando do escrever. Existe sim uma maneira certa de escrever e uma maneira errada de escrever. A grafia correta e a grafia errada existe sim. Mas a maneira de se expressar, de falar, não existe errado nem existe certo. O que existe de fato é o falar adequado e o falar inadequado. Isso, claro, dependendo do contexto em que você se encontre. Então, se você está lá no meio dos ribeirinhos, pessoas que quase nunca vão à cidade, elas têm toda uma maneira própria de se expressar. E o que você tem que fazer é entender e se adaptar. Elas não estão se comunicando? Elas não estão transmitindo as suas ideias, seus pensamentos? Você não está entendendo? Isso. Então, ela não está falando errado, ela está falando certo. Ok? Não existe essa história, então, de falar errado ou de falar certo. Existe o falar adequado e o falar inadequado. Se você vai participar de uma audiência com o juiz, você não se expressa com o juiz do mesmo jeito que você se expressa na sua casa, lá com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Ou seja, existe naquele momento ali uma adequação no seu falar. E quando você chega em casa, ou com seus amigos, existe uma outra adequação. Ok? Então ficamos entendidos nisso aí. Existe no falar adequação e inadequação. Quando você fala com ar de superioridade, na verdade você está agindo ali inadequadamente com aquela pessoa que você acha que tem uma inferioridade cultural no linguajar. Não tem, não. Às vezes até ela sabe de mais coisas do que você. Ou, porventura, talvez não tivesse tido as mesmas oportunidades de estudar como você teve. E aí, ela tem uma maneira própria de se expressar. Ficamos entendidos, gente? Gravando isso. Não existe maneira certa ou errada de se falar. Existe maneira adequada e maneira inadequada de se falar. Mas existe a maneira certa de escrever e a maneira errada de escrever. Ok? Ora, quando você vai para a escola, o que você vai encontrar na escola? Você vai para a escola para aprender. Então é lógico que dentro da escola você vai aprender o que se chama de linguagem padrão. E por que é padrão? Porque ela é padronizada, ela é presa nos manuais, dentro dos livros, ela é presa dentro dos dicionários, dentro das gramáticas. Por isso ela é padrão. Entenderam agora? Isso não quer dizer que um dia não mude, porque muda. Recentemente nós tivemos aí, acho que a terceira ou foi a quarta reforma ortográfica, adequando a língua ao falar popular. Então é isso que acontece. A língua, ela é dinâmica, ela é viva, ela sofre constantemente transformações. Hoje a maneira como nós falamos pode não ser, não será a mesma língua, ou melhor, perdão, não será da mesma forma de que nós falaremos daqui a 200 anos, por exemplo. Essa maneira de nós conjugarmos os verbos e os sujeitos, sempre colocando sujeito, plural, verbo no plural, aquela coisa toda, sabe?
poderá no futuro ser uma redundância linguajar. E aí nós vamos falar todo nós vai, nós vem, nós pesca. E essa maneira será a maneira correta daqui a 200 anos. Veja que eu estou falando em uma hipótese. Uma hipótese. Do mesmo jeito que um dia vós me ser virou você. E na época dessa transformação de vós me ser para você, houve muitas discussões. E muita gente achava você errado. Hoje, o você, o pronome você, é largamente falado, sem nenhum preconceito. Veja como as coisas acontecem. Eu poderia dar mais outros exemplos, mas enfim, a nossa aula não vai ser direcionada para isso. Eu estou dando esses esclarecimentos para que você entenda que o que nós vamos ver com o emprego dos pronomes é apenas uma maneira padrão de se falar, ok? Uma maneira padrão para você falar ou para você escrever. A intenção aqui não é mudar você ou mudar a sua cultura linguajar. A intenção aqui é, de alguma forma, fazer com que você entenda que existem outras formas de se falar, de se expressar, de se comunicar. É isso que existem várias formas. Lembrando, no Brasil não existe várias línguas. Existe só uma língua. O que acontece é que nós temos muitas variações linguísticas. Aí sim. Ficou bem claro? Ok. Então vamos continuar. E aí nós temos, já de cara, vocês observem que eu não trago para vocês muitas regras, porque eu procuro, de fato, fazer com que você entenda de uma maneira breve, de uma maneira prática, e não colocar muitas regras. O emprego da próclise, da mesóclise, da ênclise, eu somaria aí perto de 30, 40 regras. Nós não vamos fazer isso aqui, até porque não dá tempo. A gente tem pouco tempo aqui. Temos que correr. Enfim. Próclise. A próclise, ela é um emprego preferencial da língua portuguesa. Veja o que eu coloquei. Antes de entender como cada um dos casos deve ser usado, a primeira regra é: a colocação pronominal é feita com base em prioridades. Prioridades. O caso que tem mais prioridade é a próclise. Ou seja, em primeiro lugar vem a próclise, depois vem a ênclise e depois a mesóclise. Vai depender aí, né, de como a frase vai ser escrita. Mas, em primeiro lugar, a próclise. Por que, Leandro, que em primeiro lugar é a próclise? Porque a próclise é a que tem maior número de regras. É a que está mais próxima do linguajar comum. Então, veja o que acontece. Próclise. Tem lá em cima, eu te amo. Observe que o ti, ele vem antes do amo, do verbo. Na mesóclise, o ti está no meio do verbo. E na ênclise, ele está depois do verbo. E essas são as três formas de colocação do pronome. Ok? Então, vou ler aqui e a gente pula para frente aí. O caso que tem mais prioridade é a próclise, e se nenhuma das situações satisfizer o seu uso, é utilizada a ênclise. Lembrando que a mesóclise somente é utilizada com verbos no futuro do presente
e no futuro do pretérito. Eu vou esclarecer isso mais para frente, não esquente não. Então vamos começar pela próclise. O pronome é colocado antes do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem o pronome. Eita, e agora a gente vai começar a ver um pouquinho das regras. Palavras que expressam negação, tais como não, ninguém e nunca. Então, o que eu estou dizendo? Que toda vez que a frase tiver a palavrinha não, nunca, ninguém, ela vai atrair para junto de si o pronome. Olha o primeiro exemplo. Não o quero aqui. Veja que tem o verbo quero e o pronome ficou antes, ficou na frente aí. Isso quer dizer que o não atraiu o pronome. Nunca ouvi assim. Mais uma vez, o verbinho ver e o pronome antes. Olha, pertinho do nunca. O nunca atrai o pronome. Ninguém a viu sair da aula. Tem a Mônica aí toda arrumadinha que já fugiu da aula. E eu estou dizendo aqui, ninguém a viu sair da aula. Tem muito aluno que faz isso na minha sala. Pede para beber água e não volta mais. Enfim, deu para entender essa questão da próclise? Toda vez que tiver uma palavra negativa, não, nunca, ninguém, essas palavras elas vão atrair o pronome para junto de si. Não quero mais, nunca o vi assim, ninguém a viu sair da sala. Tá? Continuando. Mais outra regrinha da próclise. O pronome relativo, aí tem lá em cima, ó, que, quem, quando, onde, enfim, os pronomes relativos. Os pronomes indefinidos, alguém, ninguém, tudo. Indefinido, para quem não lembra, é aquele que a gente não sabe quem é. Ou alguém bateu a porta, né? Ninguém sabe quem foi. Pronto, é pronome indefinido. Né? Demonstrativos, este, esse, isto, isso, aquilo, enfim, todos os pronomes que servem para demonstrar alguma coisa são pronomes demonstrativos. Então, essas palavras, elas também vão servir como palavra de atração, para atrair para junto de si o pronome. Foi ela que o fez. Foi ela que o fez. Ao invés de dizer, foi ela que fez ele. Ora, para escrever, foi ela que fez ele, estaria errado. Leandro, mas e se eu falar assim? Não, tudo bem, você pode falar, não tem problema. Foi o que eu disse no início da aula, quando eu falei sobre o preconceito linguístico. Essa maneira não é uma maneira errada, talvez ela seja inadequada para escrever, porque se você estiver fazendo uma redação, se você estiver fazendo uma carta, se você estiver passando um bilhete para alguém, enfim, se você está escrevendo, aí você pode estar escrevendo errado. Entenderam? Para escrever é que não pode. Mas para falar, não, para falar você pode falar, não tem problema nenhum, você conversa com seus colegas, enfim, você fica à vontade para se expressar e para se fazer entendido. Então isso aqui que a gente está vendo é para aprender a se expressar nas redações, nas cartas, de forma escrita, de forma textual, escrito, tá bom? Alguns lhes deram maus conselhos. Veja que, mais uma vez aí, alguns, né, pronome indefinido também, chamando para junto de si o lhes. Isso, pronome demonstrativo, trazendo para junto de si. Aquilo, pronome demonstrativo. Isso, pronome demonstrativo, sempre atraindo para junto de si os pronomes átonos. Ok, pessoal? Então é tranquilo isso aí. No terceiro, advérbio ou locuções adverbiais.
Aí aqui a gente tem que, nossa, que loucura, eu não lembro mais o que é advérbio, eu não lembro mais o que é a locução adverbial, né? E aí eu coloquei aqui um advérbio, ontem, amanhã, hoje, tudo isso é advérbio de tempo. Você lembra que eu disse para alguns de vocês aí o que era advérbio de tempo, de modo, advérbio de instrumento, enfim. Não dá para a gente rever tudo aqui, porque a aula não permite. Mas depois isso aqui vai ficar postado e quem quiser, tiver a curiosidade de querer pesquisar um pouco mais na internet, é interessante. Eu sei que vocês não vão aprender isso aqui em apenas uma aula. É uma bobagem. Quem estiver pensando em fazer isso é uma loucura. Ninguém aprende nada em um aulão. É mais fácil você se confundir no aulão do que você aprender no aulão. Mas então para que o aulão, Leandro? O aulão é para despertar a sua curiosidade, para você saber quais são os assuntos mais necessários para que você vá pesquisar e tirar uma dúvida ou outra. Mas a partir dali, quem faz de fato o caminho é você. É você que tem que estudar, você que tem que meter na sua cabeça que é você o responsável pelos seus estudos. Não é o professor, não é a sua mãe, nem o seu pai, é você. Então, se você quer aprender, você aprende. Se você não quiser, também. Né? A menos que você não tenha oportunidade. Mas se você tiver oportunidade e não está estudando, é porque você não quer. Ok? Você tem aí internet, tem aí computador, você tem celular, então, vá pesquisar. Bom, as palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Oxalá me dê boas notícias. Esse Oxalá quase ninguém está mais usando isso. Deus nos dê força. Deus nos dê forças. Olha só. Deus nos dê forças. Deus com palavra de atração. Olha o que ele está dizendo em palavras que ele exprime desejo e também orações exclamativas. Quando você está pedindo ajuda, quando você está gritando, quando você está exclamando alguma coisa. Isso aí você também vai servir como palavrinha de atração. Depois eu vou tentar dar umas explicações resumindo tudo isso. Conjunções subordinativas, embora e conforme. Principalmente essas duas conjunções, embora e conforme, elas também servem como pronome de atração. Tá bom, gente? Então, embora, se sentisse melhor, saiu. Está aí o verbo na frente, sentisse, o pronome antes, ou seja, embora se sentisse. Observe que eu estou pintando aí de vermelho as conjunções, as palavras de atração, e estou colocando logo em seguida os pronomes, tá bom, gente? É porque é assim que vem mesmo nas escritas. Então, conforme lhe disse. Leandro, eu podia colocar conforme disse-lhe. Na escrita, não. Falando você pode, na escrita, não. Na escrita tem que ser conforme lhe disse. Porque, infelizmente, nós somos cobrados nas redações, nós somos cobrados no Enem, nós somos cobrados no concurso, nós somos cobrados para ascender a algum tipo de... como é que eu chamaria? Quando você aspira a uma vaga, né, a uma bolsa em outro colégio, eles querem então que você mostre o seu conhecimento, mas através da linguagem padrão, né, que nós chamamos de linguagem privilegiada. Ok? Então é assim que você tem que se expressar. Palavras interrogativas no início das orações. Quando, quem, como, essas palavras interrogativas também servem como palavras de atração. Quando te deram a notícia? Quem te presenteou? Como me encontraram? Então, essas palavrinhas atraem para junto de si esses pronomes. Não esqueçam, e se não conseguirem entender direitinho, procurem mais tarde na internet, que lá tem muita coisa sobre isso.
professores que explicam até melhor do que eu. Tá certo, gente? Bom, a própria, então, elas são 8 regras, ali eu apresentei apenas 6, que eu achei que realmente eram as mais importantes. Existem outras regras? Existem, mas eu não quero apresentar aqui, até porque eu acho que mais era confundir do que explicar. Então, a próclise, que vem antes, a gente já viu. Pró quer dizer antes. Então, próclise. E agora a mesóclise. Meso, que quer dizer meio. Mesóclise. Então, eu coloquei 2 verbos aí em cima, falarei, falaria. Lembra por que você colocou esses verbos? Porque nós só usamos a mesóclise em 2 condições. E aí vem embaixo. Ó. Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro do presente, olha só, futuro do presente, falarei. Ou do futuro do pretérito, falaria. A não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Ok? E aí tem um errinho de português. Nossa, mãe, a Maria das Graças vai querer me corrigir. Toda a vida ela me corrige. Mas deixa quieto. Agora foi que eu vi quando eu li. A não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem tem prioridade é a próclise. Se você está ali com o verbo, tanto faz, sendo no futuro do pretérito ou no futuro do presente, mas se tiver uma palavrinha negativa lá na frente, você vai fazer o quê? O pronome vai ser atraído pela palavrinha negativa, mesmo que esteja o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Não importa. Você tem que dar prioridade à próclise. Ou seja, coloca o pronomezinho lá antes do verbo. Tá bom, gente? Se não tiver essa palavrinha de atração, se não tiver a palavrinha de atração, aí você faz como está aqui no exemplo. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Sinceramente, eu nunca na minha vida vi um professor falar assim. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Bom, mas é a forma padrão. Aquilo que eu disse para vocês. Aliás, eu lembrei aqui do presidente que falava assim. Né? O Michel Temer, ele usava muito a mesóclise. Então, orgulhar-me-ei dos meus planos. Veja que antes de orgulho não tem nenhuma palavra que sirva de atração para esse me. Não tem. Então, por isso, já que o verbo está no futuro do presente, eu coloco aí no meio. Orgulhar, tracinho, me, tracinho, aí termina o restante do verbo. Ei. Orgulhar-me-ei dos meus planos. Então, verbo orgulhar no futuro do presente. Orgulharei. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Usei o mesmo verbo agora no futuro do pretérito. Então, gente, futuro do presente termina com ei. Né? Rei. Ó, falarei. Falaria. O rei é futuro do presente. Uria é futuro do pretérito. Quer dizer, pretérito porque é uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ó, orgulhar-me-ia dos meus alunos. Ou seja, se todos eles tivessem passado. Né? Mas como não aconteceu de todos passarem, então não me orgulho. Quando ele diz orgulhar-me-ia, é porque foi uma coisa que não deu certo. Era para ser, mas não foi. Ok? Então, adiantando. Veja que a ênclise, a mesóclise, ela tem pouquíssimas regras. A única regra, aliás, é aquela. O verbo tem que estar no presente
perdão, no futuro do pretérito e no futuro do presente, né? Com aquelas duas terminaçãozinhas. Falarei, falaria. Andaria, correria, pularia, etc. Bom, agora vamos ver a ênclise. Leandro, quando é que ocorre a ênclise? E está aí os exemplos. Aproximou-se, justificou-nos, olhando-me. 3 verbos, todos eles pronominais e ênclise. Verbo aproximar, verbo justificar, verbo olhar. Ok, gente? Então, observe. Resume-se a uma única regra. Não podemos iniciar frases com pronomes atos. Na verdade, são 4 regras. Eu fiquei resumindo uma só. Porque, observando as regras, você claramente identifica que basta essa regra aqui para que você domine um assunto. Ok? Então, essa é a regrinha. Resume-se a uma única regra. Não podemos iniciar frases com pronomes átonos. Não podemos. Então, aquela história diz assim, te amo, opa, eu posso falar. Mas para escrever numa redação, para escrever numa carta, aí se você colocar, e você pode até colocar numa cartinha informal para o seu namorado, né? Mas, ou num romance que vem a literatura, existe a licença poética. Mas em outras ocasiões mais sérias, você não pode, porque aí você vai ser exigido de você que você tenha conhecimento da linguagem padrão. Tá bom, gente? Dessa linguagem que dá privilégio a essa linguagem presa nos arquivos, nos manuais da gramática. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo diz aí, depois de terminar, chamem-nos. Leandro, poderia escrever, depois de terminar, nos chamem. E eu acho até que se colocasse assim, ficava até muito bem, né? Nos chamem. Mas, como diz a regrinha, ela serve também para ponto e para vírgula. Depois de um ponto, ou depois de uma vírgula, você é como se estivesse iniciando uma outra frase. Então você não pode, depois da vírgula, iniciar a outra frase com o pronome átono. Ok? Falar, mais uma vez, pode. Mas na hora de escrever, você dê preferência para a ênclise. Segundo exemplo, para começar, joguem-lhes a bola. Olha só, eu poderia dizer, para começar, joguem para eles a bola. Não, joguem-lhes a bola. Tá aí. O lhes, ele sempre é a terceira pessoa. Terceiro exemplo, gostaria de pentear-te à minha maneira. Gostaria. Aí você poderia dizer, mas Leandro, gostaria de pentear-te. Já que não existe nenhuma palavrinha de atração, o gostaria de não é palavra de atração, não é palavra negativa, não é advérbio, não é conjunção, não é pronome relativo, não é pronome pessoal, não é nada disso. Portanto, não é palavra de atração. Então, gostaria de pentear-te. Quarto exemplo, o seu maior sonho é casar-se. Ora, casar-se. Não é palavra de atração, é um verbo, não é pronome, não é pronome definido, não é pronome de interrogativo, não é advérbio, não é conjunção, não é, enfim, não é palavra negativa, é verbo. Portanto, fica, o seu maior sonho é casar-se. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Nossa! Ao invés de dizer fiz ele a pessoa mais feliz do mundo, prefere-se dizer fiz-lhe
a pessoa mais feliz do mundo. Claro que quando você vai falar com seu amigo, você diz, lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo. Até nas canções, nas músicas, com a licença poética das músicas, né, elas todas vêm com li na frente. Mas, numa redação, você não pode fazer. Você tem que colocar... Você não pode iniciar nenhuma frase com o pronome átomo. Não pode. Leandro, não pode? Não, não pode. Porque vai diminuir ponto na sua redação. Vai diminuir ponto no seu texto. Falar pode? Pode. Escrever não pode. Você veja que coisa doida é o português. E ao mesmo tempo lindo e maravilhoso. Sexto exemplo. Surpreendi-me com o café da manhã. Ao invés de dizer me surpreendi, ele diz surpreendi-me com o café da manhã. E aí, sétimo exemplo. Amo-te de todo o meu coração. Bom, a gente sabe que isso é mentira. A pessoa não está mentindo quando diz isso, mas vamos dizer que seja verdade. Ela diz, amo-te de todo o meu coração. Correto. Te amo, opa, te amo, não pode. Informalmente, no WhatsApp, eu posso no WhatsApp? Pode. No WhatsApp você pode quase tudo. Mas, até eu escrevo no WhatsApp assim. Né? No WhatsApp você pode quase tudo. Mas, quando vamos levar isso para o campo da língua, chamada língua privilegiada, da chamada língua culta, da chamada língua padrão, aí não pode. É só isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ok? Então, para finalizar, eu trouxe esse exercício aqui. Nosso tempo já acabou, na verdade, mas só rapidamente. Letra A. Rapidamente entendem-nos se formos simpáticos. Gente, onde é que está o erro aí? Ora, o erro está porque rapidamente é um advérbio. A gente não falou na regrinha que os advérbios se viam como atração? Então, o certo seria como rapidamente nos atendem se formos simpáticos. Olha a letra B. Te chamei há horas. Acabei de dizer para você que nós não podemos começar frases com os pronomes átomos. Portanto, seria chamei-te há horas. Aí fica uma coisa muito doida, mas é assim que teria que ser. Quanto mais o critica, menos ele trabalha. Ora, o pronome o, ele vem antes do verbo, critica. Por quê, Leandro? Quanto mais é, porventura, uma locução adverbial? Não. Oxe. Então por que ele está aí? Quanto mais criticam-no, menos ele trabalha. Ok? Letra D. Quantos disseram-te a mesma coisa? Ó, quantos disseram? Opa, aí é o quê? Pronome interrogativo. Quantos? Então, se é pronome interrogativo, ele serve como uma palavrinha de atração. Seria quantos quantos te disseram a mesma coisa? Do mesmo jeito, a palavra negativa, pronome definido, ninguém. Ninguém te vai ouvir, ao invés de ninguém vai te ouvir. Queria lhe dizer que não posso ir à reunião. Queria dizer-lhe que não posso ir à reunião. E aí nós temos aqui uma locução verbal. Ó. Queria dizer, né? Dois verbinhos, é uma locução verbal. Ele deveria estar depois da locução verbal e não no meio da locução verbal. Queria dizer-lhe que não posso ir à reunião. Pessoal, então é isso aí. O nosso tempo já se esgotou. A nossa tarefa ela será enviada amanhã à tarde, ok? Amanhã à tarde acho que dá tempo de eu fazer essa tarefa, porque eu estou fazendo aqui outras coisas.
mas eu vou tentar fazer daqui para amanhã. Se não, eu posso deixar até para depois da manhã. De qualquer maneira, eu vou dar o tempo para que vocês façam a tarefa direitinho. Vai ser uma tarefa pequenininha, curtinha, só para que vocês pratiquem um pouco mais isso aí. Então, tenham uma boa tarde e até a próxima vez.